ao canal Luminares. Eu sou o astrólogo e professor Edelson Finozzi. E eu queria aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube, ativem o sininho de notificações, dê o seu like, compartilhem e comentem nos nossos vídeos. Assim, vocês ajudam a divulgar a astrologia e o trabalho de todos os profissionais convidados que vêm compartilhar o seu conhecimento conosco. E eu vi, você comentou de a gente relembrar um pouquinho a questão da própria casa, né, para quem não é da astrologia. Então vamos começar? É bacana para a gente poder, de alguma forma, tentar mostrar, explicar do que se trata, porque todos nós temos um mapa, Sim. Todos nós temos Plutão no mapa, todos nós temos casa 8 no mapa. Sim. Então, e a casa 8 não é uma casa tão óbvia, por exemplo, como eram outras. Casa 4, família. Casa 2, financeiro. Né? Casa 7, relacionamento, casamento. Todo mundo meio que já sabe. A 8, eu tenho a impressão que quem não é da astrologia fica um pouco assim, mas é da morte? Não, não é a casa da morte, mas, entendeu? Eu acho que é uma casa que o pessoal fica meio ainda em dúvida exatamente o que é. O pessoal tem medo, né, de tudo que... por causa talvez, deixar bem claro, talvez, e também porque na astrologia tem uma pegada um pouquinho clássica, né, um pouquinho tradicional, embora não me considere astrólogo tradicional, né, não é bem por aí que eu trabalho somente, etc., mas eu tenho uma queda, né? E todo mundo vai se ater a alguns termos aí que a gente, quando bate de frente, vê, por exemplo, casa 4, casa 6, casa 8, casa 12, são casas maléficas. E sim, né, o termo maléfico dá medinho, mas vai expressar um pouco da natureza, digamos, dos assuntos que vão ser tratados por essas casas, né? A casa 8 é uma casa sucedente, porque ela vem depois de uma casa angular, a casa 7 é uma casa angular, assim, casa 4, 1, casa 10. Então, os assuntos, né, da casa 8, eles vão, no mínimo, dar um embasamento, tipo um suporte, né, para os outros assuntos do mapa. Então, quer dizer que, por não ter planetas na 8, ou um planeta que esteja na casa 8, ou na casa 2, né, ou na casa 11, a gente não vai ter importância. Não, ele tem importância no mapa, porque todo mapa é importante. Mas olhando o que representa a casa 8, dá, sim, um suporte no sentido de movimentação de base para que os movimentos do mapa também se mobilizem. Acho que é legal a gente começar por aí. E que sim, existe essa pecha de ser uma casa maléfica. Mas maléfico, apesar de falar da natureza, assim, porque vai trazer problemas, coisas que nós entendemos como problemas acima de tudo, são assuntos da vida da gente. Né? Tem um pouquinho disso para a gente lembrar. E maléfico também não quer dizer malvadão. Ruim, né? Talvez as experiências, assim, quando a gente pega esse tema, o planeta maléfico, a casa maléfica, blá blá, não sejam dos mais gostosos. Mas é legal a gente pensar, ninguém vai escapar, todo mundo vai ter. Então a gente precisa encarar isso primeiro como parte da vida. Eu acho que isso é muito legal. E não ficar com medo de ser maléfico, justamente porque não é malvadão. Eu acho que tem que... Desculpa te cortar, mas assim, eu acho que tem que pensar em termos de polaridade, no sentido de positivo, negativo, benéfico, maléfico, mas tudo depende, é uma energia diferente das outras, é apenas isso. Porque a experiência em si da pessoa pode não ser maléfica. Especialmente quando passa e aquilo pega. E a casa 8, pegando assim, é legal pensar nos eixos que tem no mapa, né? Então, posta a casa 2, então você tem um eixo ali. O que está mostrando casa 2, casa 8? Tem a ver com valores, tem a ver com posse,
E na casa 2 são meus valores, são as minhas posses, o meu dinheiro. Então eu posso pensar que a casa 8 também vai ter essa temática de algum modo. Mas a casa 8, ela não quer dizer necessariamente o que é meu. Ela trabalha muito com o que é do outro. Então eu preciso olhar para a casa 8 a partir da perspectiva de que eu vou ter envolvimento das experiências do outro. Lembrando que quem veio antes é a 7, que é o outro. Exatamente. Então ela tá ligada à casa 7. Ela é por isso ela... o descendente da 7, né? Então, se eu tenho na 7 quem são os outros, as parcerias, os contratos, os acordos, o que eu vou ver na casa 8 está envolvido com o que o outro tem. Sim. E a depender do funcionamento do meu mapa, ver como que eu vou lidar com essas posses, com o repertório do outro. O financeiro do outro. Isso. E já que a casa 2 vai falar de din-din, eu vou também poder ver na casa 8 o din-din do outro. Quem que é esse outro? Meu cônjuge. Pessoa com quem eu me relaciono, né? E como ela, se você pensa em ganhos na 2, talvez, você vai pensar em perda na 8 também. E isso é uma coisa legal da 8, que eu acho. Assim, vou falar que é legal, muita gente talvez não acha, mas a casa 8 vai pedir da gente um despojamento das nossas posses, das nossas, que a gente acha que é muito fixo ali, muito presente pra gente, né? Então ela vai pedir assim, olha, aqui você pode perder, aqui talvez você tenha que deixar aqui ir. Isso é uma coisa bem simples. Mas é só isso que tem numa casa 8? Claro que não. Já que é tudo que eu vou envolver com o outro, tem uma comparação, assim, não é em comparação, né? Um raciocíniozinho que eu gosto de até trabalhar em consulta, por exemplo, sensibilidade é como eu me sinto. Sensualidade é como eu sinto o outro. E sexualidade é como eu faço o outro me sentir. Então vamos ver que aí nós temos o outro nessa dinâmica. Então é por isso que muita gente vai colocar sexualidade, não o ato, o sexo, etc. Isso casa 5, né? Põe a sexualidade na casa 8. Então a experiência, e eu falo assim, mas não é uma casa de perda? Justamente porque eu estou mexendo com a minha relação, a relação do físico do outro, a depuração também do outro. E como fala de perda, a gente vai ter, até tradicionalmente, casa 8 como morte. Não tem nada a ver a morte física. Não, tem também, gente. A gente vê muita coisa na casa 8 a respeito da morte física. Mas é legal a gente entender que morte também é uma mudança do estado psíquico. E é daí que... É um fim de ciclo, início de ciclo. Tá? Físico, situações, né? Momentos, experiências. E é por isso que a regeneração está na casa 8. Então, assim, por que eu vou me regenerar? Eu tenho que perder alguma coisa que precisa morrer. Alguma coisa que está degradada, precisa ser abandonada. Então, eu tenho a regeneração. E por que crise? Já que o tema da nossa conversa aqui, né, Plutão nas crises e na regeneração. Porque nem sempre é um processo dentro do nosso comodismo, dentro da nossa zona de conforto, nem sempre é um processo fácil. Claro, dentro da nossa estrutura, do nosso momento. Mas é importante saber que eu vou ter que abrir mão, que eu vou ter que ceder. E isso pode, sim, às vezes, significar perda, mas vai depender de como que eu estou experimentando, passando por essa situação que a casa 8 me aponta. Que nem, é o dinheiro do outro. O pessoal também coloca muito herança. Aí aquilo. Bom, se eu vou ganhar herança, que legal, né? Você vai ter um recurso. Mas pensa que para ter uma herança, alguém teve que morrer. Então, e é legal a gente olhar para 8 para não evitar esses assuntos. Para a gente não ter, a gente não precisa ter medo. E ela também vai falar de medo. A casa 8 vai falar de medo. E é justamente o que ela pede. Olha, eu estou te mostrando que nessa área da vida você pode se sentir frágil justamente por isso, mas eu faço parte da vida. E eu não estou aqui querendo romantizar a morte, romantizar a destruição, romantizar prejuízo. Muito pelo contrário. Eu não me considero definitivamente, absolutamente uma pessoa
de positividade tóxica, né? Assim, ai, que lindo! Agora, não, mas não pode doer. Pode doer, só que isso faz parte da vida. De novo, isso faz parte da vida. A frustração faz parte da vida. Né? Então, casa 8, quer queira, quer não, ela está no nosso mapa. Ela vai trazer um ponto de aprendimento. Isso contribui para a nossa evolução pra caramba. Sim, sim. E assim, você comentou da crise. Primeiro que crise, geralmente as crises, seja pessoal, seja em grupo, seja como nação, enfim, como grupo, né? Ela sempre é um momento de, como você disse, evolução, de desenvolvimento, porque é quando a gente precisa se mover, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu não sei uma se forma você de contribuição, né? Meio torta, mas não é uma forma de contribuição. Você pensa nos tributos, nos impostos, a gente corre para dar uma verificada na casa 8. E não sei se você sabe, eu morei muito tempo no Japão. E o kanji, né, que é aquele hieroglifo no desenho, né, do japonês, né, de crise, é o mesmo usado na oportunidade. Eu achei sempre muito legal isso, que eles sempre enfatizaram isso. Crise também é um momento de oportunidades, de algo novo acontecer, que tem tudo a ver com a casa 8 e com essa coisa da regeneração. Eu me meti uma época, não muito longe, foi ano passado, a estudar Cabala, e nas primeiras aulas, primeiras lições sobre o que é Cabala, entender quando que você vai receber o receptáculo, o professor falou bastante disso. Quando você está justamente nesse período, nesse momento de crise, em que você está vendo as coisas se perdendo, então você passa por perdas físicas, pessoas que partem, o dinheiro, e ele foi muito enfático no o dinheiro que é perdido, né? Você perder o dinheiro. Porque ele vai ser esgotamento para você poder receber algo novo também. Que dá, sim, também contribui para a gente poder ter esperança, mas é um processo que a gente se dá conta depois, né? O assunto da casa 8 é legal também, que a gente é pego de surpresa. E você tomar consciência do empoderamento, da força que você tem, não é imediato, mas é extremamente satisfatório também. Sim. E, cara, e como que é legal às vezes você pôr limite, né, e dizer não. Sim. Falar um não, quando você consegue falar um não, porque você encarou justamente o limite, você encarou o risco da perda, você calculou o quanto, isso nem tanto casa 8 do sacrifício, mas enfim, a necessidade do limite que você vê pela perda também, que você acumulou aquela experiência. Sim, verdade. E com um tãozinho ali, né? E então já vamos incluir o principal, né? O menu principal, que é o Plutão nesta casa, que inclusive é a casa que ele rege, que ele está mais forte, né? Ele tem ali uma regência acidentalzinha, né? Quando ele está na 8, na perspectiva, né, de astrologia moderna, ele tem uma relação com a casa 8, porque a casa 8, para muitos astrólogos, é correlacionada, pelo amor de Deus, gente, correlação, né, analogia, é análoga, não quer dizer o signo. Sim. Ela é análoga a Escorpião. Sim. E Escorpião é um signo que, além de Marte, tem Plutão como seu regente. Perfeito. Porque as energias são semelhantes. Então. As energias são semelhantes, as áreas, né, são análogas, né? Justamente, análogas. De novo, gente, casa 8 não é Escorpião. Casa não é signo. Sim. Né? Ele está fortalecido de alguma forma ali. Sim. Se a gente for pensar. E o que Plutão como tem sido dito aí em todas as lives aqui sobre Plutão. Plutão tem justamente um grande potencial de regeneração. Sim. Então, se ele tem isso na casa 8, uma pessoa que vai ter essa marca do seu mapa natal, sim, ela é dotada de uma boa capacidade de enfrentamento de obstáculos, ou seja, de enfrentamento de crises.
Só que a gente tem que lembrar que o universo é aquele ditadinho, né? Deus não dá uma cruz que você não possa carregar. Então, se você vai ter, né, uma capacidade de regeneração, enfrentamento de crise, superação de obstáculo, para você se fortalecer, é uma experiência que você vai ter que passar aí, né, em vários momentos. Para se fortalecer, pode ser que a pessoa ela perceba a sua existência como uma existência marcada por crises. Olha, é bem provável que essa percepção vá se manifestar em alguém que tenha no seu mapinha Plutão na casa 8. Sim, sim, bem possível. Mas, como você disse, vai vir com uma força para conseguir, né, enfrentar essas crises. E, como uma fênix, né, reaparecer mais forte, né? Exatamente. Então, eu acho que, assim, toda aquela coisa do poder, da autoridade, do magnetismo que o Plutão tem, mais forte ainda e vai trazer a força para ele enfrentar essas situações difíceis ao longo da vida. Né? Já que tem essa capacidade, a existência vai trazer situações para que isso seja usado. E uma coisa que eu acho bacana quando a gente vai estudar Plutão, né? Plutão, ele não vai gostar de desperdiçar energia. Uhum. Se ele está ali, onde ele está ali, ele vai se manifestar. Sim. E de novo também, né, sobre o próprio Plutão, que tem esse potencial regenerador, é uma área de enfrentamento, é uma área de empoderamento. Aquela área onde ele está, então se a casa 8, eu vou falar dos bens do outro, das posses do outro, da energia do outro, dos valores do outro, numa situação mais positiva, a pessoa consegue ter uma boa capacidade de controle sobre isso, consegue ter uma boa administração e compreensão a respeito disso, e aí aquela pausa dramática. Se essa possibilidade, se esse potencial está ali, aí vai da pessoa de como ela vai saber administrar. Porque para não ser justamente tão possessivo e controlador, por exemplo. Para não ter aquela racionalidade de querer ir para esse controle. Mas talvez de liderar, aí já é mais legal. Sim. Colaborar nesse processo. Exatamente. Que é uma das coisas dos outros, né? Da coisa do outro. Sim. E uma coisa que é muito bacana de Plutão, ainda mais nessa casa, e a gente está fazendo mapas e mapas, assim, clientes e clientes. O galerinha gosta do mistério. O pessoal que gosta de mexer num tabu. Não, é um povo que, inclusive, astrologia, reencarnação, karma, alquimia, assuntos ocultos, vai amar, né? Vai amar. É um prato cheio. Porque Plutão ele quer transformar, então ele vai cozinhar por baixo. Não é aquela mudança radical humana. Então, isso exige profundidade. Então, a possibilidade de mergulhar de cabeça nisso, de fazer testes, experimentações. Plutão traz, né, na área onde ele está, uma vontade de querer experimentar, no sentido de quase no sentido laboratorial mesmo. De fazer testes, de testar, de brincar ali de cientista naquilo. Então, ele traz uma atração interessante para a pessoa poder ir. Mesmo que Plutão, ele obviamente é muito lento, né? Então, e muitas vezes eu acho bem interessante a visão de pensar em Plutão como um bom pano de fundo a respeito daquelas vontades ocultas, praticamente, que estão ali. É impressionante como aquele assunto ele vai sendo cutucado, né? Plutão, onde ele está, ele vai cutucando e mostrando, lembra disso? Tem isso, tal você experimentar. E pode ser crítico também, porque às vezes são áreas que justamente são tabus. São áreas em que o pessoal, na vida social, de repente não tenha tanta coragem de expor. Mas vai estar ali. E evitar isso pode ser uma grande causa de problemas. Então, evitar o medo da perda, evitar a perda, ter medo da perda, ter medo do confrontamento entre interesses e valores,
Uhum. Viver a própria sexualidade também, não falando de orientação, nada disso, Sim. mas da experiência de troca, Uhum. que a Casa 8 está falando desse movimento também, Uhum. da experiência de troca, de fazer o outro te sentir. Porque você, assim como a gente tem Casa 8 no mapa, e você vai identificar as pessoas que são a sua Casa 8 naqueles aspectos, nós também somos. Temos os aspectos em que a gente se assume, né, se coloca, se vê como a casa 8 de alguém também, né? Que a gente desperta aquela, às vezes, crise, mas também curiosidade. Sim. O limite, né, do medo e da atração, do desejo, eles são também muito... É um limite muito tênue. Sim. E eu adoro isso na Casa 8. Não só pelas temáticas, né, de mistério, ocultismo, a morte. Pode ter atração até por assuntos de morte? Pode gostar de falar disso, né? Exatamente. E você falou que realmente a Casa 8 não tem a ver com sexo em si, mas você ter Plutão lá, você pode fazer com que a pessoa tenha uma necessidade sexual muito forte, né? Sim. E aí a gente não está falando do sexo em si, né? Mas a gente está falando dessa coisa do desejo que você comentou. Que leva a pessoa a chegar no fato. Afinal, falando de desejo, o outro regente é Marte. Exato, que tem a ver com desejo. Né? Se for pensar que a gente até o momento, né, coloca Plutão como influenciador e o regente de Escorpião, Escorpião também trabalha com Marte. Sim. Que tem a ver quem vai ter semelhanças, né, de Plutão com Marte, algumas coisas até de Urano, esses contatos. A questão é o mergulho nas sombras que Plutão promove, quando ele está na 8, ele evidentemente vai estar mais presente na vida daquela pessoa. Agora, é claro, né, a gente tem que pensar, esse Plutão, como é que ele está no mapa? Em que signo ele está? Hoje em dia, eu acho difícil a gente encontrar alguém que tenha Plutão antes de Leão, que esteja vivo. Sim, verdade. Né? Então, a gente vai encontrar pessoas aí, Plutão em Leão, Plutão em Virgem, Libra, Escorpião, blá, blá, blá. Eu tenho Plutão em Escorpião, por exemplo. Sagitário, Capricórnio, e agora a galera que está nascendo, né, que vai passar aí por Plutão em Aquário. Sim, verdade. O desenho desses signos também, né, aliás, o desenho da casa 8, nesses signos em que a gente vai ter a presença de Plutão, também vai trazer outro refinamento para essa expressão de Plutão na 8. Com cuidado lá nos detalhes, né? Imagina, assim, de uma perspectiva mal vivida, né? Assim, mal vivida do tipo de estou editando, ou que não aflora tanto nesse sentido. Plutão em Virgem, será que a pessoa pode ter até obsessão por detalhes e muitos receios? Ou Plutão em Libra, utilidades de repente decisões, e aí evita coisa, não dá aquela atenção. Plutão em Escorpião, obcecado pra caramba naquela área que faz de tudo, porque é um motor de motivação também. Nem sempre vai ser exposto para o mundo, mas é um grande motor de motivação. É uma alavanca de motivação, de fato, Plutão na casa 8. Por isso que a gente sempre fala que os geracionais, a gente olha a casa mais do que o signo, que é uma geração inteira, né? Uma geração inteira. Então você vai ter talvez como você falou, né, um plano de fundo, né? Mas o que vai mover mesmo são esses outros aspectos que o planeta vai fazer. Ele cutucou ali. Isso, exatamente. Aquilo que você falou, a gente falou muito das crises, do enfrentamento, das dificuldades, mas acho que do outro lado, essa pessoa vai vir com um poder de regeneração, que é a outra palavra que a gente colocou no título, né? Muito forte, né? Uma pessoa que pode ver a morte de perto e sobreviver, sem dúvida nenhuma. É muito interessante como o pessoal de Plutão de 8
tem a capacidade de superação, mas de ressignificação depois das crises. Sim, sim. E de transformação, né? É claro que assim, né, gente, a nossa vida, eu acho que fala assim, se não fosse difícil, não teria graça. Mentira, teria graça sim, eu acho que a gente também teria graça sim, né? Sim. Mas aquela espremida dali pode ser justamente um instrumento naquele momento, naquela existência, para que a gente entre em contato. E sempre será uma área dinâmica, onde você tem Plutão. Sim. E aí, realmente, o Plutão na 8 assume, né, mais significativo mesmo, justamente por essas movimentações de destrói, reconstrói, reconstrói, ganha. Mas olha, pensando legal assim, pode ser um excelente administrador de recursos dos outros. Perfeito. Maravilhoso também. Sim. Chance de ganhar herança, gente. Sim, pode ganhar muito dinheiro, ter lucro, né, com investimento. Exato. Onde você tem Plutão, você tem uma possibilidade de enriquecimento, às vezes material mesmo. E casa 8 é material. Sim. Inclusive o poder pode vir através de perda, de repente, né? E aí você consegue ver, cara, não posso fazer isso, cara, se fizer aqui, mano, vou pegar. E aí a pessoa, quando se vê, nossa, não é que eu juntei uma coisa legal agora e eu posso fazer muito mais coisa. Sim. Porque o Plutão, ele te traz o poder, né? Ou, no mínimo, você atrai ou é atraído por pessoas de poder. Então, eu sempre, assim, eu tenho na 3, eu não sei na tua, eu tenho o meu Plutão na 3. E é engraçado. E eu fui professor, sou professor a vida inteira. E é engraçado que... Eu tenho na 9. Pois é. E o meu Mercúrio está em Libra. Ou seja, a minha comunicação não é agressiva, nunca foi agressiva. Mas hoje eu entendo o porquê que na época que eu dava aula principalmente para adultos, nem tanto, mas principalmente para crianças e adolescentes, eles tinham um respeito e um medo de mim que eu ficava assim. Eu lembro comentando isso na sala dos professores. Gente, por quê? Porque acontecia alguma coisa e eu ficava sabendo que a criança ou o adolescente tinha medo. Mas por quê? O que eu fiz? Porque eu não fiz nada para eles terem esse medo. Mas eu acho que era a energia, porque na 3 é o poder da fala, né? Sim. Então, de alguma maneira, a maneira como eu me comunicava, e principalmente numa sala de aula onde você está de pé, né, com o poder, né, hoje em dia nem tanto, né, mas com o poder, eu acho que de alguma maneira eles sentiam, e daí os mesmos adultos depois falavam, professor, desculpa que eu não fiz a lição de casa, tal, como se eu fosse fazer alguma coisa. Mas depois que eu virei astrólogo, que eu me toquei, cara, era o Plutão escondido ali que eu não sabia que eu tinha, entendeu? Eu passo por coisas semelhantes. O teu tá onde? Eu tenho de 9. Também tem a ver. Tem tudo também. Então, Plutão na 9 tá ali. É uma área que a gente gosta de ter, a gente também gosta de ter o poder na área onde está o Plutão. Né? Então, Plutão de 8, nossa, ter controle sobre a morte, sim, pode até indicar, né? Tem manuais que, quando o pessoal for pesquisar, quer dizer Plutão na 8, né? Nos manuais fala, nossa, mortes marcantes, perdas marcantes, faz parte da história da pessoa, aquelas perdas, mortes, a pessoa também põe, né? E entra em contato. Perdas, né? Oscilação financeira, cobrança financeira também, você vai ver na 8 com o Plutão ali, sim, é um assunto para ter responsabilidade. Que também, né, porque a gente tem eu tenho Plutão na 8, então beleza. Não, isso não, querido. Ninguém é obrigado a aguentar sua grosseria, ninguém é obrigado a aguentar você gastando, seu endividado. Não. Né? Pelo contrário. Bengala, né? Não use o mapa como bengala. Você é chamado à responsabilidade onde você tem Plutão. Assim como você falou, nossa, tem medo, né, do professor, da cobrança.
Sim. Na casa 8, esses assumem herança. Você vai ter responsabilidade com a herança que você pode Sim. receber, ou como Sim. você vai administrar, até para Sim. você não se apossar, não falando de roubo, mas se apossar no controle dos valores dos outros. Do Exatamente. valor da pessoa. Exatamente. Porque naquela área que é morte, alguma forma de morte, alguma forma de despedida também pode acontecer justamente para você entrar nesse acerto. Sim, sim. Não, eu tô pensando alguém que tem um Plutão de 8 e que controla o salário do esposo ou da esposa, né? Imaginou, né? É bem por aí, quando não está bem trabalhado, né? Quando não está bem vivido esse Plutão. Você está falando que Plutão na 8 tem isso, mas aí, galera, e o restante do mapa? Plutão está na 8 com isso. Exatamente. E o mapa nunca é um mas, a outra área do mapa não é um mas, não é um porém. Ela é um e. Exatamente. Porque esse Plutão, na 8, já que ele acende tudo isso, a gente vai ter que olhar minimamente para onde a gente vai ter Escorpião no mapa, porque ele vai exercer uma influência. Sim, exatamente. Então, aquela situação de, Plutão na 8, porque a 8 fala de perda, crises mais intensas, isso vai se estender para outro ponto, onde você tem Escorpião no seu mapa, qual casa que você vai ter justamente para poder também experimentar essas crises. Não está isolado, não está sozinho. Então, não se atente só à casa 8 nesse caso. Verifique também onde tem ali para poder saber que talvez uma turbulência também. E aí, no mínimo. Pode ser uma entrada justamente para você conseguir acessar esse Plutão na 8 e é isso. Agora, encara isso com mais amor e carinho.